Continuando com EDO de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes, vamos ao caso número 2 de uma solução geral. Lembrando, gente, então aí, depois da parte 1, muito rica, com muitos detalhes, com demonstrações, tá? Essa parte 2 deverá ser mais rápida, já estamos próximos de fechar esse pacote do estudo de EDO de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes. Lembre que esta é uma possibilidade de EDO dentro daquelas que iremos estudar nesta disciplina. Beleza? Lembre que, inclusive na parte 1, quando abrimos a parte 1 de tal conteúdo, eu mostrei a expressão genérica global possível de um EDO de segunda ordem, que pode ser homogênea ou não. Expliquei quando é homogênea, quando não é. Que pode ter os coeficientes das variáveis y, y', y', como funções de x ou função constante. Lembrando que sempre o coeficiente do y não pode ser nulo para termos, de fato, uma EDO de segunda ordem. E lembre que o fato de usarmos a palavra linear vem a partir da razão de que cada variável y, y', y', na EDO tem expoente 1, beleza? Então vamos embora, gente. Caso 2. Quando o nosso delta lindo, vou pegar aqui cor verde, quando o nosso delta lindo, ele é nulo. Lembre que isso aqui vai implicar no caso em que as raízes da equação característica associada à EDO homogênea de coeficientes constantes terá raízes reais e iguais, tá? Isso aqui, gente, é muito tranquilo, vem lá da oitava série, quando está estudando lá o discriminante de uma equação de segundo grau, que vai culminar na equação aqui, como eu coloquei logo ao lado, ó, esse EC aqui, ó, EC, equação característica associada a um EDO com este formato. Observe o formato da EDO que eu coloquei aqui acima, ó, EDO de segunda ordem na variável y, que é a nossa função a ser obtida. Por ser EDO de segunda ordem, temos duas soluções, y e y2 particulares, e a solução geral como combinação linear dessas duas funções particulares como soluções da EDO. Beleza? Então lembre, tá, que nosso modelo estudado no momento é homogênea, está igual a zero, os coeficientes de y', bem como y, são coeficientes constantes. Beleza? Então, você já viu o caso 1 comigo, quando as raízes são reais distintas, e como fica a cara da solução geral. Beleza? E agora, quando as raízes são reais e iguais? Muito tranquilo, né, gente? Muito simples. Lembre que se eu tenho raízes reais e iguais, e conhecendo o modelo da solução geral para um EDO nesse formato, você vai lembrar, né? Então, eu tenho lá um y, função em torno da variável x, será uma combinação linear, sem um real qualquer, de e elevado a R1 vezes x mais C2 vezes e elevado a R2 vezes x. Só que acontece agora, o R1, ó, nesse caso 2, o caso em que as raízes coincidirem da equação característica, se coincidem, o que isso trará de implicação? Trará de implicação que o nosso y1 aqui, bem como y2, eles serão LD. E isso pode acontecer, como nós vimos na parte 1, logo no início, de um EDO, segunda ordem, linear, homogênea, mesmo que não tenha coeficientes constantes. É possível que as soluções particulares que vão gerar a solução geral, beleza? Por meio de combinação linear. É possível que as soluções particulares sejam LD? Não. E como é que você garante que eles de fato são LD? Porque, veja, se R1 é o mesmo que R2, coincidem, então poderia trocar aqui R2 e colocar R1. Então teria Y1 coincidindo com Y2. Se eu fizesse R1 colocando no lugar dele R2, como eles são iguais, eu teria também Y1 coincidindo com Y2. Então não dá para acontecer isso daqui. Eles não podem ser LD, afinal de contas, se isso acontecer, eu teria só um Y1 ou apenas um Y2, já que eles coincidem como solução particular. Mas lembre que aqui eu tenho um EDO de segunda ordem, então eu tenho que ter duas soluções particulares. Beleza? Que gera a solução geral. Muito bem. Como é que a gente agora contorna esse problema, né? Como é que a gente evita isso? Lembrando
que também na parte 1, em um trecho, a gente viu que uma vez que eu fixe uma solução particular, beleza? Com um formatozinho, função exponencial, beleza, elevado a Rx, R aqui sendo o nosso R1 ou R2, porque lembre, eles coincidem, tá? Tomando o y2 com a mesma cara, só que multiplicando pela função identidade x, fazer isso já nos permite termos y1 aqui e y2 agora, puxar aqui a cor roxa, agora no formato em que eles são LI. Essas duas funções particulares são linearmente independentes. Eu não consigo colocar nem y1 nem y2, um em função do outro, como um múltiplo escalar, como um múltiplo de uma constante. Isto é, qual é o número que eu multiplico por e elevado a rx, que dá o x vezes e elevado a rx? Não tem como, até porque x aqui é variável. E vice-versa, tá? Então, agora, a gente só precisa verificar se o y2, tá, sendo o mesmo e elevado a rx, multiplicado por x, se este y2 vai configurar uma solução ou não, tá, de uma EDO que tem os coeficientes constantes. Vou pegar aqui outra cor. De uma EDO que tem os coeficientes constantes de segunda ordem linear e homogênea. Como é que a gente verifica isso? Muito simples, né? Para saber se é solução, se y2 aqui com esse formato vai ser realmente solução, é só substituir. No lugar de y, coloca quem é o y' dele deriva uma vez, veja que aqui está o e vezes x, e este e elevado a rx, ou seja, x vezes e elevado a rx, que é nosso y2. No lugar de y', eu coloco o meu y2 na primeira derivada. Lembre que eu tenho que usar a regra do produto aqui, tá? Porque eu tenho um x, que é uma variável, vezes o e elevado a rx. Portanto, aplique a regra do produto. Quando eu for achar o y' do x vezes e elevado a rx, regra do produto, deriva o x vezes o segundo, é mais... deriva o segundo vezes o primeiro. Pronto. Então, está aqui o e elevado a rx mais r vezes x vezes e elevado a rx. Primeira derivada aqui do x vezes e elevado a rx. Bem tranquilo. E tendo a primeira derivada aqui, ó, deixa eu marcar para vocês, ó. Tendo aqui a primeira derivada, como é que eu acho a segunda? Pego a primeira e derivo. Eu tenho a derivada de uma soma. Derivo a primeira parcela, que é o e elevado a rx. Vai ficar o r que multiplica e elevado a rx. E quando for derivar aqui, ó, lembre que r é constante. Eu fixo e vou aplicar a regra do produto de novo em, puxar aqui meu piloto, ó, pegar o roxo, em x que multiplica o e elevado a r vezes x. Tá? Aplico a regra do produto aqui e organizando os termos, você vai ver que o e elevado a rx vai aparecer mais uma vez, com o r, inclusive, multiplicando ele. Por isso, se apareceu duas vezes, é ele mais ele, dá o 2 vezes r vezes o e elevado a rx. Então, só organizando aqui a segunda derivada, tá? Muito tranquilo. E aí, o que você vai perceber? Vou aplicar o a, multiplicando o primeiro parênteses, termo constante. Vou aplicar o b, já tem um c aqui. E aí, vou perceber que o termo e elevado a rx dá para ser colocado em evidência em torno desses dois fatores, 2ar mais b. E o x vezes e elevado a rx também dá para colocar em evidência em torno dos termos ar ao quadrado mais br mais c. E isso depois que você distribuir, tá? O a nesse parênteses e o b também, organizar aí os termos numa boa. Mas a gente já sabe que a vezes r ao quadrado mais br mais c, isso dá zero. A equação característica sempre é tomada igual a zero, já que nossa EDO é homogênea. Tá? Então vai ficar aqui com zero, ó, que é o mesmo que esse parênteses, bonitão, vezes o x vezes e elevado a rx. Mas, por outro lado, também o 2ar mais b é zero. E eu poderia saber isso aqui de quê? Tanto daqui de cima, ó, observe, se as raízes são iguais, R1 e R2, quando eu assomo e divido por 2, eu tenho exatamente a raiz que toca lá da equação quadrática, um ponto apenas no eixo x. Ela vai ter essa cara, menos b sobre 2a, 2a vindo para outro membro multiplicando, vai ficar 2ar mais b igual a zero. Só que você poderia pensar assim também, ó. Veja que 2ar aqui, ó, puxar meu marcador. O 2ar mais b, quem é que é? É a derivada do ar ao quadrado mais br mais c. Derivada de c constante, zero. Derivada de br, lembre, br aqui, r está funcionando como variável, então fica só o b. E a derivada de ar ao quadrado, a constante fixou, derivada de r ao quadrado é 2r. Então fica 2ar.
Tá? Derivada de R ao quadrado, multiplicado por A, mais BR, mais C. Isso nos dá 2AR mais B. E se eu já tinha AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero, da equação característica, que ela é igual a zero, não é ideal que é homogênea, perfeito. Se eu derivar ambos os membros aqui, ó, trocar o marcador, trocar aqui minha cor. Se você vem aqui, ó, e deriva a equação característica em ambos os membros, já que eu tenho igualdade, derivo um lado, primeira derivada, derivo o segundo, derivada de 0 a 0. E derivando aqui à esquerda, eu vou cair exatamente no 2AR mais B, tá? Que vai continuar sendo igual a zero. Então, esse carinha aqui embaixo, ó, não se esqueça, o 2AR mais B, isso também é zero, tá, gente? Então, ficou o zero aqui bonitão, ó. E também, deixa eu trocar aqui a cor, o zero aqui bonitão. Beleza? E aí, se eu tenho um zero vezes um termo que não é zero, vai dar zero. E se fosse zero também daria zero, numa boa. E zero vezes um termo que não é zero. Mas se fosse zero também daria zero. Então tudo vai para zero. Delicioso. Ou seja, quando eu pego a função x vezes z elevado a rx e jogo na minha EDO homogênea de segunda ordem, beleza, com coeficientes constantes, o y no lugar de y, a primeira derivada no lugar dele, a segunda no lugar dele, e vou organizando minha expressão algebricamente, colocando em evidência quem eu posso, distribuindo os parênteses, depois colocando em evidência quem eu posso colocar em torno de E, porque eu sei que ele não se anula nunca, beleza? Aí eu pude concluir, você pôde concluir que vai dar zero. Então, de fato, vou trocar aqui a cor, de fato, o nosso y2, se for tomado como próprio E elevado a Rx, lembrando que esse R é o mesmo que R1 e R2, porque são iguais nesse caso, basta nos multiplicar esse E elevado a Rx, que é o nosso y por x, que eu já voltei aqui duas funções, e que se eu pensar vetorialmente ou não vetorialmente, ainda assim elas são LI, no conceito de LI como linearmente independente, isto é, um objeto não pode ser colocado em função do outro como múltiplo escalar, delícia. Então, eu vou conseguir minha solução geral. Então, como ficaria minha solução geral? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Ó. Olá. 10. Marcação número 10. Se acontecer de sua equação característica, temos chamado auxiliar, da EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, EDO, evidentemente, linear, homogênea, de coeficientes constantes, se acontecer da sua equação característica ter raízes reais iguais, isto é, apenas uma raiz real, tá? Então, qual é a cara da solução geral? Muito tranquilo. Bem parecido com o caso onde R1 e R2 são distintos reais. Então, combinação linear do y com y2. Lembrando que, neste caso, seu y2, tá? Poderia ser y também, se você quisesse. Não mudaria nada, tá? Um dos y's recebe um x multiplicado pelo e elevado a rx. Não se esqueça. Aqui a gente pode convencionar o y2, beleza? Então, o y, solução geral, y, função dx, solução geral, para o caso 2, em que a equação característica da EDO de coeficientes constantes, homogênea, linear, tem raízes reais iguais. Solução geral, combinação linear do e elevado a rx com o x multiplicado por e elevado a rx. Acabou. Não se esqueça disso quando você tiver raízes reais iguais. Tá, ó. O x multiplicando um dos termos que é o e elevado a rx. Aqui não faz distinção você colocar R1 e R2, porque eles são o mesmo. Então basta colocar R. Aqui no caso o seu R está funcionando como cara, que é o R1 e o R2 simultaneamente, já que eles são iguais. Tranquilo? Veja um exemplo agora. Que exemplo lindo. Lembre, você tem um EDO para resolver. Observou a estrutura dela. Opa, é homogênea. Opa, os coeficientes das variáveis y, 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 duas linhas são constantes. Show de bola, eu estou com a EDO aqui de segunda ordem, linear, homogênea, de coeficientes constantes. Delícia. Escrevo a equação característica. Vou pegar aqui ó, meu marcador. Escrevi a equação característica. Beleza, lembre R² representando o seu y duas linhas. Demonstramos isso na parte 1, tá? Da nossa videoaula. R representando o y' e seu y é 1. Não esqueça. Aqui tem muitas formas de resolver, gente. Aqui o que de fato o autor desse material que eu estou utilizando, ele fez foi completar quadrado, tá? Mas você poderia aqui abrir o delta, tá numa boa. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Poderia numa boa. Depois lá para seu R1, depois o R2, tá?
E, inclusive, ia verificar que ambos aqui darão a mesma resposta, chamada de R e R. É um caso em que as raízes são reais iguais, tá? Agora, se você quisesse completar o quadrado, como é que você faria, tá? Como foi que se chegou a essa expressão aqui embaixo? Lembre de como se completa quadrado, tá? Vou mostrar aqui para vocês, dar uma lembrada. Logo de cara, note que seu primeiro termo, R ao quadrado, ele não veio com 1 multiplicando. Se viesse com 1 multiplicando, eu poderia pensar no sobreproduto, como a gente respondeu o exemplo anterior, não é verdade? Mas não é o caso. Então o que você vai fazer? Tá? Dica, se seu primeiro termo, que é o cara que está elevado a 2 na equação quadrática, está vindo com a potência de 2 multiplicada por ele, escreva essa potência. Então 4 aqui eu posso escrever como 2 ao quadrado. E aí fica 2 ao quadrado vezes o R ao quadrado. Mas, por que eu estou pensando assim? Ó? Porque aqui eu já consigo ver quem é o primeiro termo. Lembre que no produto notável, quando eu tenho a soma de parcelas, vou colocar assim, um quadradinho só. A soma de parcelas ao quadrado, isto é, o quadrado de uma soma, o que é isso? É quadrado no primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado no segundo. Produto notável, beleza? Então, eu já estou pensando aqui no primeiro cara que vai receber o quadrado. Nosso primeiro termo aqui, ele tem como ser o quadrado de alguém. Isto é, o quadrado de quem? 2 vezes R. O quadrado de um produto é o quadrado em cada parte que compõe esse produto. A potência de uma multiplicação, ó, 2 como potência de 2R é o mesmo que aplicar a potência no primeiro termo e aplicar a potência no segundo. Lembra, propriedade de potência, educação básica. E você pode separar a potência em cada parcela se tiver um produto ou uma divisão unicamente dentro do parênteses, na base da potência, tá? Se for só uma subtração, não. Lembra que isso não vai dar certo. Porque quando eu abrir a base multiplicando ela por ela mesma, eu vou ter termos que vão estar aparecendo a mais. Que não é só pegar cada um e levar ao expoente. Beleza? Então, eu vou ter esse cara aqui já aparecendo. Então, você fica ligado nisso, tá? Isso é maturidade matemática, perspicácia, no melhor sentido que há, tá, gente? De conseguir resolver mais rapidamente um problema. Então, aí eu vejo o próximo cara aqui, ó, tá um 12 lá. Lembre que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, eu sei que é 2R, ó. 2R. Vou colocar R na mesma caligrafia, tá? Que eu tô escrevendo aqui, ó. É 2 vezes o primeiro, que eu já sei que é 2R, beleza? Vezes o segundo. Mas que deveria ser o segundo termo aqui? Vai dentro do parênteses, quando eu tô completando o quadrado. Já que eu tenho 12R. Aqui, fazer 2 vezes 2 vai dar 4R. Então, teria que ter quanto aqui? O 3. Que delícia! Porque aí, de fato, ó, 2 vezes o primeiro, que é 2R, na hora que eu levei o primeiro ao quadrado, no produto notável, quadrado da soma. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, eu caio aqui em 12R. Tá? Então, se você faz, é só pensar. Se eu faço 2 vezes o primeiro é 2R, e aí 2 vezes 2R dá 4R, qual o cara que eu multiplico por 4R que vai dar 12? Acabou, tá? E então eu sei que o segundo é o 3. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Veja que eu estou acrescentando esse 3 ao quadrado, tá? E na minha equação quadrática já tinha mais 9 lá. Então, se eu estou acrescentando alguém, para manter a equação como é desde sempre, o que eu acrescentar a mais, ao mesmo tempo eu tenho que retirar, subtrair, tá? Então, vindo aqui para o lado, ó, eu faço o quê? Acrescentando esse segundo ao quadrado, eu retiro ele ao mesmo tempo. Porque eu não altero a equação que está lá e completo a equação como estava dada, somando mais 9, igualando a 0. Beleza? Pronto, aí eu consigo agora escrever uma potência de expoente 2, que é o quadrado de uma soma. Olha que lindo. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Olha o que vai acontecer aqui, então. Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado em seguida. Né? Então, 2R mais 3, tudo isso num parênteses elevado a 2. O que está fazendo quando você completa quadrado, para quem não lembra muito disso, é o contrário de quando você abrir uma potência. Quando eu tenho o quadrado da soma, e eu abrir isso aqui, quadrado no primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado no segundo, esse processo de completar quadrado é inverso. Você não vai abrir a potência. Você já tem a potência aberta, tá? Expandida, você vai voltar para o ponto que você tem os dois termos somados num parênteses elevado a 2. Beleza? Muito simples isso. Mas fica ligado aí porque há detalhes aqui que você tem que perceber, como aquele primeiro que eu mostrei aqui, tá? Notar que se o coeficiente de R ao quadrado for um quadrado perfeito, você pode escrever como potência, tá? De base 2.
Beleza? Nesse caso, porque é par, tá? Se fosse um quadrado perfeito ímpar, aí você escreve como potência de base ímpar. Dependendo do ímpar que seja. Por exemplo, 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Tá? Beleza? Muito bem. Aí repete aqui, ó. O menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Mais o 9, que já estava na expressão, igual a 0. E aí eu caí em quê? Eu caí no quadrado da soma de 2R com 3 igual a 0. E aí, como é que eu resolvo essa equação? Muito simples, né? Se eu tenho o 2R mais 3 tudo isso ao quadrado, mesmo que ele vezes ele. Dando 0, um ou outro tem que ser 0 para dar 0. Ou ambos. Basta que seja um ou outro para início de história. Então, se aqui está ao quadrado, uma forma rápida de você responder, veja, eu tenho um termo todo, que é o parênteses, ao quadrado dando 0. Para que uma potência elevada a 2 dê 0, a base tem que ser 0. Tá? Lembre que 0 ao quadrado, isso é 0. Se a base for qualquer outro número que não seja 0, não tem como dar 0. Lembre que todo número real elevado a 2 dá resposta positiva. Não tem como dar 0. 0 não é nem positivo nem negativo. Então, para que a potência de expoente par, nesse caso, expoente 2, dê 0, a base tem que ser 0. Então, lembrando um pouco da educação básica para vocês também. Logo, isso aqui implica que eu posso escrever 2R mais 3, tudo isso igual a 0, e a nosso R fica menos 3 sobre 2. Olha a raiz aí, beleza? Então, esse R nosso, que é o R lá da variável da equação característica aqui em cima, marcado em amarelo, é o nosso R1 e R2. Os nossos R1 e R2 serão esse R. A raiz aqui foi única. Tá? É uma raiz dupla. Raiz única. Raízes reais e iguais. Como é que fica, então? Como vai ficar a linda expressão que é a solução geral? Olha que linda aqui. Deixa eu trocar aqui o marcador. Então, peguei lá meu y bonitão. Ó. Ele está aqui bonitão. Y função de x. É solução geral como uma combinação linear de y1 e y2 soluções particulares para a nossa EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Lembre que seu y1 fica e elevado a rx, tá? Seu r é menos 3 sobre 2 vezes x, fica menos 3x sobre 2. Tá? Seu y2 vai ser o mesmo e elevado a r vezes x. Menos 3 sobre 2 vezes x, menos 3x sobre 2. Só que no y2 você multiplica esse e pelo cara que é a variável x, para que você então tenha tanto y1 quanto y2 como soluções particulares da EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes, como caras que são LI. Tá? Se fosse LD, não teria como ter um y1 distinto de y2. Tá? Eu poderia escrever um em função do outro, teria só um yzinho, como solução particular, e que não dá, já que eu tenho EDO de segunda ordem, eu tenho que ter duas funções particulares, cuja combinação linear gera a solução geral. Beleza? Top? Lembrando, gente, vocês poderiam resolver essa equação aqui quadrática, 4r ao quadrado mais 12r mais 9 igual a 0, de diversas maneiras, tá? Aqui eu estou mostrando por que o autor do material que eu estou utilizando, material ótimo, slides aqui, eu tenho um pacote de slides maravilhosos para vocês, porque ele já chegou e escreveu assim, tá? Completou-se quadrado. E lembre, quando você escreve, vou lembrar aqui para vocês, ó, quando você escrever o quadrado do segundo, como coloquei aqui, ó, não se esqueça, você adicionou alguém que não estava lá. Ao mesmo tempo, você deve ir e retirar aquele cara que você acrescentou. Beleza? E lembre que o 9 aqui no finalzinho, ó, é o 9 que já estava lá. Ó. Beleza? Então, quadrado primeiro. Aí peguei o 12R e escrevi como duas vezes o primeiro. E aí descobri que era o segundo. Mais quadrado do segundo. Eu consigo então escrever o quadrado da soma dos termos, que é primeiro e segundo, nesse produto notável. Beleza? Mas se você acrescentou alguém, e você sempre vai fazer isso quando for completar quadrado, lembre de retirar o que você acrescentou. Beleza? Porque aí você não muda o que estava posto. Porque o que eu coloquei eu também retirei. Então, beleza. Aí você consegue arrumar esses três primeiros termos como o quadrado da soma de 2R mais 3. E os outros caras lá fora do parênteses vão ficar menos 9 mais 9, aqui daria 0. Então, por isso você chegou no quadrado dessa soma dando 0. Beleza? Show de bola? Delícia! Vamos agora ao último caso. E estamos quase fechando a parte 2. Beleza? Desta videoaula. Então, o último caso é aquele delicioso. Não se esqueça,
em que tipo de EDO de segunda ordem estamos trabalhando. É aquele caso em que o seu delta, o seu discriminante, tá? Ele é negativo. Já comentei anteriormente, quando isso acontecer, você vai ter raízes complexas. Então, se sua primeira raiz é do tipo um número real alfa mais o número imaginário i, que é a raiz quadrada de menos 1, vezes um coeficientezinho real, beta, a outra raiz sempre é o conjugado da primeira. Lembre, números complexos, final do ensino médio. E o que é o conjugado de um número complexo? É só você pegar o primeiro que você já conhece e trocar o sinal da parte imaginária. Só isso. Se o primeiro for negativo, na parte imaginária, o conjugado é positivo na parte imaginária e vice-versa. Beleza? E aí vem o detalhe magnífico. Quando você acha raízes complexas, eu comentei lá em cima, no finalzinho da parte 1, que você teria uma fórmula chamada fórmula de Euler, que vai enxugar muito a cara da solução geral. Porque você pensa, né? Para um EDO de segunda ordem, linear, homogêneo, de coeficientes constantes, tendo essas raízes, como ficaria a cara da solução geral? Y ser uma combinação linear de y com y2, que seria o e aqui elevado a alfa mais i beta, uma maneira genérica de escrever um número complexo, tá? E isso multiplicado por x. O seu Rzinho é esse aqui, não esqueça, é o seu R1, tá? E continuando, fechando sua solução geral, você teria mais o C2 vezes o Ezinho, e aí alfa menos i beta vezes x. Esse carinha quem é? O seu R2. Veja que são raízes reais distintas, então, deliciosamente, o seu y1 e o seu y2 serão Li, tá? Já que R1 e R2 sempre vão ser distintos. Quando um for complexo, o outro complexo sempre será distinto. O teorema fundamental da álgebra nos garante que se tem uma raiz complexa, a outra tem que existir como conjugado. Tá? Na hora que você acha uma raiz complexa, numa equação polinomial, necessariamente você vai ter que ter uma outra raiz, que também é complexa e é o conjugado da primeira. Ou, concordando aqui, né, no bom português, a conjugada da primeira. Tá? Dada que a equação característica, tá, para um EDO de segunda ordem, linear, homogênea de coeficientes constantes, ela é uma equação de segundo grau, então na hora que eu achar uma complexa, a outra também será. Não tem para onde correr, tá? Isso acontecerá sempre que o delta, não se esqueça que, for menor do que zero na sua equação característica, que inicia a etapa de resolução, que gera a obtenção de uma solução geral para um EDO do tipo que estamos estudando. Então, na hora que você vai buscar resolver, a gente está exemplificando aqui com casos que tem números, você primeiro vai buscar achar a equação característica, explicitar ela, resolver e correr para o modelo de solução geral para a EDO, nos conformes da estrutura algébrica que estamos estudando. Tranquilo? Aí, na hora que você chegou aqui e gerou essa solução geral, com R1 complexo, R2 também, aqui já está uma resposta, tá? Marcar aqui amarelo. Aqui você já tem a solução geral. Não tem que ter aperreio. Só que existe uma maneira de você escrever a solução geral, tá? Quando R1 e R2 são raízes complexas da equação característica. Uma maneira mais bela, mais elegante, mais enxuta de se escrever isso daqui é você abrir aqui a potência, né? No E, que é o seu Y1, e no E, que é o seu Y2. Você multiplicar aqui o alfa vezes x, depois o i beta vezes x. O alfa vezes x menos i beta vezes x, tá? E separar, né? Lembre que quando você tem uma potência do tipo alfa x mais i beta x. É uma soma no expoente de base única. Você pode usar a propriedade de potenciação e lembrar que se eu tenho uma soma no expoente de uma base única, é porque eu teria como escrever um produto de potências com a mesma base, cujos expoentes representam cada parcelazinha dessa que aqui está somada, tá? Então, alfa x vezes o e elevado a i beta x. Perceba isso. Veja, quando eu faço o produto de e elevado a alfa x com e elevado a i beta x, eu conservo a base, que é a mesma, beleza? E somo os expoentes. Aí, o que é a fórmula de Euler, a famosíssima, inclusive no concurso, em uma época aí no mundo, a fórmula que está aqui, gente, vou marcar ela na cor de fundo verde, ela ganhou como a fórmula mais linda na matemática de todos os tempos. Vou puxar um pouco mais para cá para vocês verem. Essa fórmula aqui linda, ó. E elevado a i θ, ok?
θ aqui um argumento, isto é, um valor em radiano de um arco de circunferência, beleza? Você poderia pensar em θ também como um valor de um ângulo também, no ciclo trigonométrico, nenhum problema, tá? Essa formulazinha aqui, gente, e elevado a iθ, lembre que i é o nosso valor imaginário, raiz quadrada de menos 1, como comentei na parte final da parte 1, tá? Desta videoaula. E θ é o ângulo que eu te falei, beleza? Você pode também pensar esse θ como um valor real, possível. Porque aqui cosseno de θ e seno de θ, você vai encarar também, possivelmente, dentro do contexto. Eu falo assim porque depende do contexto, tá? Como o cosseno de número real. E aí a função cosseno. O seno de número real, a função seno. Tá? Na medida que θ for um ângulo em radiano, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 2, enfim, tá? Menos π, 3π sobre 2, aí eu tenho um arco de circunferência. E se θ for um ângulo, tá? Eu tenho um ângulo aí medido em grau. Nenhum problema. Tá? Lembre de trigonometria na circunferência. Beleza? Mas lembre, θ aqui pode ser número real. Então, cosseno de θ e seno de θ seriam funções reais, nenhum problema. Vai depender do contexto. Tranquilo, gente? Então, quando eu separo aqui, ó, pegando o meu y1, por exemplo, e separo essa potência que tem soma aqui no expoente como um produto de potências, lembra, propriedade de potenciação, oitava série. Eu tenho o segundo ezinho aqui aparecendo, observe ele, estou marcando com a cor verde, olha que lindo. Eu tenho o segundo ezinho aqui aparecendo com i beta x. Tem o valor imaginário i. Então esse segundo carinha aqui eu poderia escrevê-lo abrindo como quem? Veja, é e elevado a iθ. Então o meu beta x está fazendo o papel do θ. Então, olhe que magnífico que eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Esse carinha aqui, eu poderia escrevê-lo. Puxar para cá mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Nós podemos escrever o e elevado a i beta x como quem? O cosseno de beta x mais i vezes o seno de beta x. Por que dá para fazer isso? Olha a fórmula aqui famosíssima de Euler, ok? Que ganhou na história da matemática uma fórmula mais linda até hoje, tá? Uma competição que houve aí um tempo atrás, internacionalmente falando, queriam eleger qual a fórmula matemática mais linda da história até então, tá? E essa foi quem ganhou, porque envolve aí magnificamente constantes incríveis, né? Inclusive, se você trocar esse θ por π, que é como está a fórmula, tá? Aí que ela fica incrível, né? Porque e elevado a π, você tem um e, que é uma constante muito marcante na matemática, o π, que é outra muito marcante na matemática, e o i, que é o número imaginário, né? E você consegue expandir cosseno aqui de π mais o i vezes seno de π, e aí você ainda aparece com cosseno e seno, como funções trigonométricas que se aplicam muito a estudos da física, né? Por exemplo, quando eu estudo tensão de corrente alternada, lá em física, e tem aplicações incríveis na engenharia, lembre de Tesla, Nikolai Tesla, né? Que trabalhou com as possibilidades de transmissão de corrente elétrica por vias que seriam as tensões de corrente alternada. Delícia. Quem está em engenharia elétrica e não conhece ainda Tesla, pode ir agora, pausa esse vídeo, vá agora pesquisar sobre quem foi Tesla, tá? Nikolai Tesla. Tesla, T-E-S-L-A, beleza? Então, o que vai acontecer aqui é que quando eu tiver essa formatação de solução geral, tá? Para um EDO de segunda ordem, homogênea de coeficientes constantes, e linear, evidentemente, vou poder separar aqui o expoente na soma, distribuindo x em cada parênteses, seja y e y2. Y e y2 são LI, tá? Porque as raízes R1 e R2 serão sempre distintas quando delta for menor do que zero, isto é, caso complexo. Mas aí, separando, eu vou poder escrever o meu E, que tem expoente I, sempre como cosseno da parte que multiplica I, mais o I vezes o seno da parte que multiplica I no expoente de E. Olha que lindo, gente, tá? E aí você vai enxugar a sua escrita da solução geral para uma EDO de segunda ordem, de coeficientes constantes, que é homogênea e linear, no caso em que a equação característica associada teve raízes complexas. Beleza?
Então, baixando aqui, ó, só formalizando o que eu disse, olha o que ele fez. Só formalizando o que lhes disse. Ó, escreveu Y1, escreveu Y2. Posso colocar R1 e R2? Posso, porque eu sei que serão raízes complexas e são distintas. Uma é, de fato, exposta, enquanto a outra é o conjugado da primeira. Ou concordando ao conjugado da primeira. Aí escreveu igual a gente fez aqui em cima, na explicação, tá vendo? Abriu o expoente, como eu expliquei aqui em cima, e aí veja, lembrando, tanto no primeiro caso aqui, ó, quanto no segundo, vou colocar mais para baixo para vocês verem, ó, o meu E elevado a alfa x fica multiplicado pelo meu E elevado a I beta x. No segundo caso, o meu E fica elevado a alfa x vezes o E elevado a I. E veja que tem um menos, tá? Vou colocar o I primeiro, já que o I aparece primeiro na fórmula para ficar bem igualzinho, tá? Multiplicado por menos beta x, tá? Tem soma, tem subtração. Lembre que a subtração é uma forma de somar, tá? Só que contrariamente, então dá para separar uma boa. Tem soma, tem subtração em expoente de uma potência de base única, você pode separar essa potência de base única em duas potências com a mesma base. Porque você conserva a base, somos expoentes, tá? A gente consegue separar expoentes. E aí, repito, quando você consegue separar o cara que é o E, ó, vou marcar aqui, separou o cara que é o E, elevado a I, valor imaginário, vezes alguém, acabou-se. Fórmula de Euler. Fórmula de Euler, você vai ter uma simplificação magnífica para finalizar sua solução geral para DO, que é o nosso estudo. Beleza, gente? Então é o que ele faz aqui agora. Ó. Veja com atenção. Vou pegar aqui a cor roxa. Ele repetiu ó, o E elevado a alfa x, tanto no Y1 quanto no Y2. Observe isso. E o nosso E elevado a I beta x, quem é? Ó, cosseno da parte que multiplica o I, lá no expoente do E, mais o I multiplicado pelo seno da parte que multiplica a I. Acabou-se. A fórmula é com mais. Beleza. Mas se vier o menos lá, ó, o E elevado a I, no caso do Y2, é o E elevado a I vezes menos beta x. Não tem aperreio. A parte que multiplica o I é menos beta x. Por que aqui ficou beta x positivo? Porque você tem que lembrar que o cosseno é uma função par. Tá? Lembre que o cosseno de x, isso é o mesmo que o cosseno de menos x. O cosseno é uma função par. Lembra de trigonometria lá atrás. Então, eu poderia deixar cosseno de menos beta x aqui? Poderia, no y2. Tá? Mas não é preciso. Você pode enxugar melhor ainda e deixar ele positivo, já que o cosseno é uma função par. Tá? Aí, quando você vai para o seno, ficaria mais, e no y2 aqui, acompanha comigo, vezes o seno de menos beta x. Só que aí, opa, tem que lembrar também o seguinte, ó. O seno, vou pegar aqui a cor, peguei a laranja, né? Aqui, ó, deixa uma setinha aqui, ó. O seno é uma função ímpar, ou seja, quando eu faço o seno de x, tá? Isso é igual a menos o seno de menos x, tá? Ou vice-versa. Lembre que a definição de função ímpar, você pode ter o seno de x igual a menos seno de menos x, colocando negativo no domínio, e não só para seno, tá? Quando a função é ímpar em geral. Você tem um f de x é igual a menos a f de menos x, tá? Quando o x, seja ele positivo, bem como negativo, coincide na função, tá? A função é par. Se o x positivo com o x negativo, eles não coincidem, a função acaba sendo de um lado positiva em resposta e do outro negativa, aí eu tenho um caso de função ímpar. Tá? Lembre de função par e função ímpar. O seno é uma função ímpar. Não vou entrar em detalhes aqui, porque se eu for explicar desde o primórdio o que é função par e função ímpar, a aula vai embora. Não é objetivo. Mas quem não está muito lembrado de função par e função ímpar, dê uma olhadinha lá, primeiro ano, tá? Do ensino médio. Então, lembrou de trigonometria que o cosseno é uma função par? Beleza. Então, quando eu fiz o cosseno de menos beta x, eu pude escrever o cosseno de beta x. Porque o cosseno de um cara positivo é o mesmo que o cosseno desse mesmo cara se ele vier negativo. É o que configura aí o cosseno ser função par. E é o que configura a função par, tá? E se eu faço uma função de um cara positivo, dando como resposta menos a função aplicada ao cara negativo, caso de função ímpar.
Então, quando você aplicou aqui, ó, no y2, o seno de menos beta-x, opa, eu estou aqui então, eu estou aqui, seno de menos beta-x, tá? Isso vai ser igual ao próprio seno de beta-x positivo, jogando, e aí eu posso, para deixar esse seno de menos x positivo, é só pegar esse menos e jogar para cá, tá? Não tem aperreio, tá? E esse menos iria aqui para frente. Então, teria o seno de menos alguém igual a menos o seno desse alguém, tá? Colocando ele positivo. Lembre que eu posso transitar o menos de um lado para o outro, só multiplicar por menos um dos dois membros, tá, gente? Muito simples. Então, quando eu fiz aqui o seno de menos beta-x, opa, todo esse lado aqui, repito, marcação em vermelho aqui embaixo, é igual, jogando o menos para o outro lado, a menos seno de beta-x. Por isso esse menos apareceu aqui, eu estou marcando com a setinha agora. Beleza? Seno de menos beta-x é o mesmo que menos seno de beta-x, sendo a função ímpar. Não se esqueça disso. Pronto. Aí olha como ficou minha solução geral. Parece que ela cresceu mais, né? Mas por enquanto ela vai reduzir pra caramba. Tá? Que quando você colocar o e elevado a αx em evidência, olha o que vai acontecer, gente. Eu vou conseguir uma simplificação muito grande. O meu C1 e o meu C2 vão ser colocados em evidência aqui, multiplicados pelo cosseno de beta-x. Também C1 e C2 ficaram em evidência, multiplicados pelo seno de beta-x. Lembre de carregar o i na parte que tem seno, deliciosamente. Beleza? E aí, uma vez que eu pegue meu C1 mais C2, que são constantes somadas, e defina como uma nova constante, veja que aqui está com C1 com C maiúsculo e C2 com C maiúsculo, nos dois casos. Estou somando duas constantes quaisquer. Isso dá uma constante qualquer. Então, de C1 grande mais C2 grande, eu posso chamar apenas de um C1. De C1 grande menos C2 grande, eu posso chamar apenas de um C2, com um Czinho pequeno, tá? Poderia ser um K1, um K2. Somar quaisquer constantes reais ou subtrair quaisquer constantes reais dá uma constante. Beleza? E olha o fim que demos. Olha o fim, marcando aqui para vocês, olha o fim que podemos dar à solução geral de um EDO linear de segunda ordem de coeficientes constantes homogênea que tenha raízes complexas. Olhe nosso y aqui delicioso. Então, olhe nosso y lindo como ele terminou na marcação aqui amarelo para vocês. Tá? Bastar-nos a escrever e elevado a αx, isto é, a parte real do número complexo vezes x, que multiplica um parênteses, que é uma constante real qualquer, vezes o cosseno da parte imaginária do número complexo vezes x, mais uma constante qualquer, vezes o seno da parte imaginária beta do número complexo, multiplicada por x. Acabou, gente. Tá? Então, veja, esse modelo fica como um modelo reduzido para você dar a solução geral, no caso de uma EDO cuja equação característica combinou na obtenção de raízes complexas. Beleza? Mas aí, professor, se eu quiser terminar como aqui em cima, tá? Escrevendo aqui, meu y, solução geral, como C1 vezes o e elevado a essa soma vezes x, o nosso R1 complexo, mais C2 vezes e elevado ao nosso R2 complexo, conjugado do primeiro, vezes x. Se eu quiser terminar assim, tudo bem? Tudo bem. Só que você não vai ver assim em concurso nenhum. Tá? Você pode fazer concurso, e concurso Petrobras, normalmente, cai ou cálculo com NDO, tá? Em prova, na parte de matemática, e você não vai ter nenhum item para marcar que esteja assim. Tá? Ele vai reduzir, ele vai simplificar a este ponto. E aí você não vai precisar estar simplificando não, gente. Você já sabe como é o modelo. É o e elevado a quem? A parte real do número complexo vezes x, que multiplica um parênteses, constante qualquer vezes o cosseno da parte imaginária, que é o beta vezes x, mais uma constante qualquer real vezes o seno da parte imaginária vezes x. Veja que aqui, deixa eu pegar a cor vermelha de novo. Aqui, o C2 todinho, ele está fazendo papel de quem? Esse C2 minúsculo. Do C1 grande menos o C2, constantes reais quaisquer. Se eu subtraio, dá uma constante. E essa constante vezes o i, lembre que o i também é uma constante, é a raiz quadrada de menos 1. Então, aqui, tomando todo esse cara como uma constante que vai findar para mim como uma constante, certo? C2.
Beleza, gente? Muito tranquilo. Tá? Então vamos ao exemplo agora para fixarmos. Ok? Aqui só explicando o que eu acabei de explicar acima e formalizando, tá? Com um retângulozinho na marcação 11, só formalizando o que a gente já explicou acima, então já podemos avançar aqui para o exemplo. Então tá lá, olha que coisa linda, deixa eu marcar aqui com o meu marcador amarelo. Um EDO homogênea, linear, de segunda ordem, com coeficientes constantes. Vou lá, exibo minha equação característica, muito facilmente eu resolvo aqui essa equação. Você vai perceber, ela começa com o coeficiente de r ao quadrado como 1. Se você for tentar por soma e produto aqui, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque o cara que está multiplicando r, em comparação com o cara que é independente da variável da equação quadrática, que é r, tá? Eles são aqui coprimos, tá? O que quer dizer que falar que 6 e 13 são coprimos, quer dizer que o MDC entre eles, ó, MDC de 6 com 13, tá? Isso dá 1. Se o MDC entre 6 e 13 dá 1, fica ligado nisso. Na hora que você começar com a equação quadrática, que tem um coeficiente de 1, começa com r ao quadrado na característica, você vai querer logo pensar em fazer soma e produto. Pode tentar. Só que logo de cara, eu dou uma dica. Se você fizer o MDC do cara que multiplica R, tá? Basta pegar ele apenas positivo, mesmo que ele venha negativo, basta pegar ele. Porque lembra que o MDC de parcelas que sejam negativas, ainda assim é o mesmo MDC para parcelas positivas. Porque quem é MDC, gente? Máximo divisor comum, tá? Então, se vier parcela negativa ou positiva, ainda assim eu vou conseguir achar o maior divisor comum. Beleza? Divisor aqui é positivo. Então não tem mistério. Se você logo de cara testar o MDC do cara que multiplica o termo variável de expoente 1, ou seja, apenas R, com o termo independente da variável na equação característica que tem variável como R, tá? Fez o MDC entre o termo independente e o cara que multiplica R, e isso é 1, não tente fazer soma e produto mais. Não tente. Porque o MDC ser 1 implica dizer que o maior divisor comum a 6 e 13 é 1. Logo, 6 e 13 só tem um 1 como divisor comum. Tá? Porque se ele é o maior e 1 é o primeiro número natural, tá? Genuíno, eu não posso considerar 0 como natural genuíno, porque no fundo 0 é só a ausência de quantidade, tá bem? 1 é o nosso primeiro número natural. Então, 1 na verdade é o único divisor comum entre eles. Já que ele é o máximo e é o 1, é o primeiro inteiro positivo, beleza? Então, eu não vou ter aqui como ter dois números que sejam maiores do que 1, por exemplo, tá? Tipo 2, 3, 4, 5, qualquer outro, cujo produto dê 6 e ao mesmo tempo dê 13. Tá? Veja aqui os fatores. Quais são os fatores de 2? 1 e 2. Quais são os fatores de 6? 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Quais são os fatores de 13? Apenas 1 e ele mesmo, já que 13 aqui é primo. Tá? Lembra que primo é todo valor maior do que 1, se eu pensar em primos positivos apenas, que admitem como divisores os divisores triviais, que é sempre ele mesmo em 1. Tá? 6 aqui não é primo, porque admite divisores que não são triviais, isto é, não é apenas 1 e nem 6. Aqui em 6 eu poderia pegar divisores ainda como 1 e ele mesmo, poderia, tá? 1 vezes 6 também dá o próprio 6. Mas os divisores não triviais de 6, quais são? 2 e 3. Tá? 6 dá para dividir por 2, por 3, então ele não é primo, é bem tranquilo perceber isso. Tá? E aí, como os fatores de 6, bem como de 13, não coincidem, a não ser pelo número 1, ó, tá? Eu não tenho como escrever dois caras que somados vão dar 6 e que ao mesmo tempo multiplicados dê 13. Beleza? Porque só um aqui é comum a 6 e 13. Não tem nenhum outro mais. Tá? Tudo bem, perfeito. Então como é que eu resolveria essa equação? Aí você vai, né? Faça o delta, b ao quadrado menos 4ac. Aí vai lá para o seu R1. Aí lembra menos b menos a raiz do seu delta sobre 2 vezes a. Depois faz a parte positiva da raiz. Aí vai achar um R1, um R2. Aqui o autor fez o seguinte. Ele já juntou os R's separando pelo sinal de mais e menos, que é o que vai acontecer mesmo, tá? Então você teria aqui, por exemplo, ó, o seu R1 como 3 menos 2i e o seu R2 sempre será o conjugado, não se esqueça, tá? Esse é um número complexo de qual forma? Número real
mais parte imaginária. Beleza? De novo, ó. Número real mais parte imaginária. Isso vai acontecer lá da formulazinha para achar as raízes de uma equação do segundo grau, gente. Acabou. Agora veja, como é que eu sei quem é a raiz quadrada de menos 16? Lembrança, marcar aqui o pontinho do i. Lembrança da parte 1 desta videoaula. Lembre que eu saberia a raiz quadrada se fosse 16, tá? Que aí tanto é o mais 4 quanto o menos 4 algebricamente. Mas com menos 16 não dá. Então eu pego aqui, ó, minha raiz quadrada de menos 16 e escrevo o interior dessa raiz, isto é, o radicando, colocando menos 1 como multiplicado por 16, que é o mesmo que menos 16, tá? Menos 1 vezes 16. E aí, raiz do produto é o produto das raízes. Eu posso separar a raiz, a mesma raiz em cada qual. E aí, beleza, né? Você vai ter aqui, ó, raiz de menos 1, a gente fixa como nossa unidade imaginária, multiplicando pela raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Olha que bonitão. Então, quais seriam aqui os valores que saem da raiz quadrada de menos 16 em números complexos? Sai, então, o menos 4i, bem como o 4i positivo. É o que fez variar, então, aqui em cima. Observa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixar bem alinhadinho para vocês verem. O que fez variar aqui em cima? 6 mais 4i, depois 6 menos 4i, tá? Aí, como tem 6 mais 4i em cima, tem pá 6, pá 4 e pá embaixo 2. 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Acabou. 6 menos 4i, tudo isso dividido por 2. Opa, 6 por 2, 3. Menos 4i por 2, opa, menos 2. Tá? Então, aí você tem seu R1 aqui lindo, ó. 3 menos 2i. É interessante que você pegue o primeiro, o seu R1, com a parte negativa, porque ele vai ser um número menor, tá? Em geral. E o seu R2 com a parte positiva, tá? A ideia de você colocar uma ordem aqui, mas isso pouco importa. Você pode chamar R1 do 3 mais 2i, nesse caso, poderia chamar, e o seu R2 com 3 menos 2i. Nenhum problema, você achou as raízes. Essa ordem, se R1 é a parte que vem com o número imaginário negativo, ou se R2 é a raiz que vem com a parte imaginária positiva, isso não vai importar. Importa que você achou as raízes corretas, ok? E aí vai para o seu modelo de solução geral que você viu com a fórmula de Euler. Não fale Euler, é Euler. A pronúncia aí no idioma oficial de tal matemático, Leonhard Euler, que ficou famoso como o maior matemático de todos os tempos, inclusive, tá? Ele veio um pouco antes de Gauss. Beleza? Muito bem. Então, como fica o modelo? Venha comigo. Você viu lá em cima. É o E, solução geral. Vamos mais para cá agora. Solução geral. O nosso Y, que é a combinação linear de Y com Y2. Na resolução acima, na demonstração acima, usando a fórmula de Euler, a gente conseguiu um modelo mais enxuto para a solução geral de um EDO de segunda ordem, linear, homogênea, de coeficientes constantes que tem raízes complexas, tá? É o E elevado a quem? A parte real do número complexo, vou colocar mais bonito, ó. A parte real do número complexo, que está lá nas raízes, vezes x. Qual é a parte real, gente? Não tem mistério. Parte real, o cara que vem ora somado, ora subtraído, com a parte imaginária, tá? Beleza, como se eu tenho uma raiz complexa alcançada, a outra é o conjugado, então a parte real sempre será a mesma nas duas raízes. Não vai ter mistério, não vai ter dúvida quanto a isso, tá? Então, E elevado a 3, a parte real das nossas raízes complexas, vezes o x, que é a variável da função y, que tem x como domínio dela, acabou. Aí um constante qualquer, vezes quem? O cosseno do beta-x. E quem é beta, gente? Beta é o valor que está multiplicado pela unidade imaginária. Quem é esse cara aqui? Ó, o 2 e o 2, que também vai coincidir em cada raiz. A única diferença de uma raiz para outra, quando eu acho uma complexa e a sua conjugada, é o sinal da parte imaginária. Então, o que vier multiplicando i nas duas será a mesma coisa. A parte real que vai somando com a parte imaginária ou subtraindo, também vai ser a mesma coisa. Tá? Então, mas outra constante qualquer real, lembre do modelo que a gente deduziu aqui acima, vezes o seno de beta x. Quem é beta, não se esqueça,
o cara que está multiplicando, vou colocar aqui bem embaixo dele. Ó. Quem é beta? O cara que está multiplicando a parte imaginária nas raízes. Acabou. Tá? Então você viu aqui que seu alfa 3 e beta 2. Beleza? E aí como fica enxuta, olha, a solução geral para uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, de coeficientes constantes, cujas raízes da equação característica foram números complexos. Gente, sempre assim. Se aqui você achasse um R1 como 5 mais 3i, ou como seria outra raiz? 5 menos 3i. Aí você teria e elevado a 5x, C1, dentro do parênteses, vezes cosseno do cara que estava multiplicando a parte imaginária. Eu chamei de 3, ficaria 3x. Mais C2 vezes o seno de 3x, se eu tivesse 3 aqui multiplicando i. Tá? Então fica muito enxuta se você escrever dessa maneira sua solução. Tá? O e elevado à parte real da raiz complexa vezes x, em evidência multiplicando todo um parênteses, que é uma constante real qualquer, vezes o cosseno do valor que multiplica a parte imaginária vezes x, mais um número real qualquer, vezes o seno do valor que multiplica a parte imaginária vezes x. Acabou-se. E assim encerramos a parte 2, meus amados. Ok? Próxima aula nossa, vamos entrar em problemas de valores iniciais, os famosos PVIs, e valores de contorno. Beleza? Vai ser uma delícia. Forte abraço e até a próxima!